Meu querido Dorival Júnior, você tem um outro problema aí pela frente e que pode ser bastante complicador para você. Não, um diferencial. As Olimpíadas. Mais um grande problema pela frente. 2 jogadores, você pode... 3. 3 jogadores podem sair do time agora no meio do ano, né? Ah, sim, as saídas. Isso aí esse já é outro problema. Esse é outro problema. Esse é um problema que eu não quero nem pensar. Mas veja bem, olha aqui, ó, Lucas Lima, né? Depois o Vanderlei explica melhor. Qualquer um tem pode, mais dados. Qualquer um pode sair, Chico. Hoje, qualquer um pode sair, porque não são só esses jogadores que estão um pouquinho mais de evidência. Eu já não sei. Mas agora que esses dois tem possibilidades. Sair, tem, né? Hoje em dia, o que eu penso é assim, ó, e não para o Santos, mas para qualquer clube brasileiro, está na hora de nós aprendermos a vender também. Poxa, nós vamos continuar mandando matéria-prima para lá, os caras fazem uma passagem em Portugal, isso aí ganha 4, 5 vezes o valor e são exportados novamente para qualquer time maior ali europeu. Então, está na hora da gente aprender isso. É uma questão muito simples, que pelo menos inicia por uma questão organizacional, de um modo geral, do futebol do país. O calendário. Então, as janelas de transferência teriam que ser mundialmente universais, né? Assim, acontece, né? Só o Brasil que está na contramão desse processo. Então, aqui, a janela principal de transferências mundial acontece no meio da nossa temporada, da temporada do principal campeonato, que é o Campeonato Brasileiro. Então, os atletas que eventualmente são comercializados do nosso país, eles não fazem parte do principal planejamento das equipes de fora, das equipes consumidoras, dos mercados consumidores, porque eles vão sempre estar no meio, vai ser uma peça de reposição ou uma situação, né, de uma aposta utópica como o Neymar, ou então uma aposta, um jovem que sai, a gente nem conhece e aparece depois lá na Europa. Então, é uma questão simples do calendário, já não teria essa questão da ausência dos atletas nas competições FIFA, né, e as transferências teriam mais valor. O produto brasileiro seria mais valorizado no mercado, porque é que nem você vender guarda-chuva quando não está chovendo. Em Ninguém Lima. precisa. Em Lima, no Peru, que não chove. Precisa. Você quer ver um outro detalhe, Flávio? Vamos supor que o Corinthians tivesse as perdas que teve agora, nesse meio de ano. Como que faria? Porque foi em janeiro, infelizmente, o número de jogadores que saíram da equipe do Corinthians, e felizmente que tenha sido em janeiro, que deu tempo para uma reposição ou outra e uma remontagem de equipe. Imaginem que isso acontecesse agora, em julho. O que pode acontecer com qualquer equipe do futebol brasileiro. As propostas podem chegar para qualquer equipe. Então lá na reunião, na CBF, vocês falam isso para os cartolas lá e nós falamos que tem que ter uma adequação do calendário. Assim, algumas coisas já foram iniciadas, outras coisas não tem como fazê-los rapidamente. Você precisa de uma adequação do próprio campeonato, da própria tabela de campeonatos, incluindo os campeonatos regionais, né? Uma diminuição do número de jogos, enfim, uma série de fatores que tem que acontecer simultaneamente para que você possa mexer num todo na tabela. Então não é uma coisa simples. Eles falam em fazer o calendário brasileiro, se adequar ao calendário. Vai ter que ser feito isso. Nós não podemos continuar dessa maneira que nós estamos. Nós estamos vulneráveis em todos os aspectos. E o que é pior, nessa janela, que vai ser no meio, que vai quebrar o teu time, o time de São Paulo, do Corinthians, seja lá quem for. Vai quebrar o teu time do Eles vão buscar as feras. Ou seja, quem que eles vão buscar? O Lucas Lima, o Gabigol, Gabriel Jesus. Eles vão buscar os caras fortes. O Caleri, no São Paulo. É lógico, eles vão pegar ou o menino que a gente não conhece. Certo, mano? Ele vai pegar as feras. E aí quebra todo o planejamento que é feito em cima dos principais jogadores. Eu acho assim... Eu acho que quando o técnico fala isso, do técnico eu acredito que é uma grande preocupação perder jogador, o time dele está armado, lá o melhor jogador vai embora. O treinador, eu acredito nesse discurso. Do dirigente e do jogador eu não acredito. Entendeu? O dirigente fica louquinho para o telefone tocar. O jogador está louquinho para surgir essas propostas absurdas e ótimas para ele. Claro. Por exemplo, essa do Lucas Lima, que deve chegar porque o Hulk foi embora, deve chegar uma do Zenit. O Lucas já está interessado em saber como é que é lá, como é que é lá o Zenit. Tem um campinho para treinar, como é que é? É verdade que ele ligou
Eles chegaram a conversar? A informação que a gente tem é que ele telefonou para perguntar como é que funciona. O Lucas ligou pro Hulk. Como é que é? Porque ele está sabendo que tem uma proposta. Cidade maravilhosa, grana mais que em dia, dinheiro não é problema. O Flávio ainda fez uma observação hoje na transmissão, eu também fiz. Quer dizer, dizem que o Edinho vai dar risada, que não termina o número de 0, que é a proposta. É um negócio assim, sabe, Claro. aquele negócio que vira para trás? E antes da vírgula, né? E, Vanderlei, ele joga... A vírgula não vale nada. Ele já tem muito dinheiro. Antes da Ele já vírgula. tem muito dinheiro. E ainda vão vender o Hulk por 55 milhões de euros. O cara já tem muito. Aí entra muito mais. Quer dizer, pô, se Não, a mas dinheiro já pelo não era Lucas problema, agora Lima, comenta. Quanto que é a proposta para o Lucas? Não se sabe exatamente, sei, mas não sabe, sei, mas sabe é- que... 80 milhões? Chico, um pouquinho mais do que eu ganho. Sabe, pode ter certeza. o Lucas, o Chico, sabe-se o seguinte, que o Lucas, e eu estou falando aqui perto do Dorival, que ele pode chegar e corrigir, ó, não é bem assim, que é o seguinte, o Lucas nunca teve disposição de ir para um mercado como esse, por exemplo, jogar na Rússia. Sempre quando ele fez algum discurso, ele fez discurso para jogar na Europa que nós conhecemos. Tá certo? Quer dizer, vai para a Itália, para a Espanha, para a Inglaterra. Ocidental, né? É a Europa que nós Alemanha. conhecemos. Só que o número é tão elevado pelas informações que a gente tem que já mudou a geopolítica da cabeça dele. E não é China, né, Vanderlei? Então, Vai disputar a Champions League. então, essa é uma coisa. Então eu acho que País da próxima Copa. eu acho que o presidente fica torcendo, Adinho, para tocar o telefone. Na Pindaíba, que estão os clubes brasileiros. Mas exatamente, olha que interessante a sua colocação. Aí, essa necessidade, esse desespero, faz com que, de um modo geral, não estou falando do Lucas nem do Santos, Não, mas de uma de um forma modo geral. faz com que desvalorize o produto, vende a qualquer valor. Mas se você Aí quando vê a próxima negociação dele vai ser no mínimo dobro Mas se disso. você parar para pensar, você vai ver. Você já ouviu isso aqui, talvez não seja a sua opinião, mas aqui em vários locais, em várias redações, o seguinte: quando alguém fala assim, olha, estão oferecendo 15 milhões de euros ou 15 milhões de dólares por fulano de tal. Aí é uma voz única. Embala para presente. Leva já para o aeroporto. Está muito bem para pagar 15 milhões por esse, como diz o Godoy, como é que é pé de rato lá que você chama? Como é que é? Tem uns joelhos de porco aí que pode, né? Quer dizer, por esse valor, não tem nem discussão. Então não é que a gente. Relativo, né? Não dá pra saber. Mas não é que estão vendendo mal. Então, aí, Vanderlei, Embala aí, pra Não, mas presente, aí já a viu desvalorização dirigir. então aí do mercado. vamos abrir um outro parênteses. Vamos. O que nós vamos esperar do futebol brasileiro? Bom, Essa Se instabilidade. nós fomentamos isso aí, se nós queremos que isso aí continue essa ciranda que tem, nós perdemos aí uma média de 1.200 jogadores por ano. Certo. Entre grandes jogadores, médios, né? Jogadores iniciantes, enfim, 1.200. E nós queremos qualidade, aí abrimos mão da qualidade para a quantidade de jogos, Estabilidade. aí perdemos as grandes equipes. Eu boto aqui um ponto para vocês. Em que momento nós vamos ganhar novamente um título mundial, que são 2 ou 3 jogos ali? Em que momento novamente uma equipe sul-americana vai ganhar um campeonato Vai ser das difícil. equipes europeias? Vai ser difícil. Nunca mais. mas aí. Até porque o filé Nunca mignon mais. dos times daqui estão lá. Não é, uma não é, eventualidade Flávio. vai Não acontecer. são jogadores, sabe? é a profissionalização do futebol brasileiro que precisa acontecer. Sem dúvida. E aí, é uma indústria já amadora. vai segurar. Flávio, Aí já vai Você ajudar está a segurar. comparando uma indústria amadora com uma indústria Sim, profissional. concordo. Nós conversamos naquela última vez que nós tivemos aqui, inclusive com o Muricy, naquele programa de final de ano. Esse programa é excelente, hein? Foi Parabéns para nós. Repetimos o programa. Foi Foi mesmo? sensacional. Três Foi vezes. muito legal isso. A pedido. Que bom. Ainda bem. Aquilo que nós falamos, a gestão no futebol brasileiro, ela está falida, gente. Ela está falida. Então, nesses últimos 20, 25 anos, jogaram nas costas do treinador. Eu ainda era jogador, hein? Então eu ainda posso tentar mostrar o que acontecia. Jogaram nas costas do treinador, que treinador é isso, treinador é aquilo, treinador ficou no tempo, tal, legal. E a gestão? O que nós fizemos em gestão de lá para cá? O que nós melhoramos em gestão de lá para cá? A Copa acabou tem 2 anos. Nós continuamos com essa mesmice. Tomamos de Não, mas 7 a 1, aí- não se fez nada. mas aí são Nada. coisas- Tomou de 7 a 1 em Mas casa, aí não se são fez coisas nada. Não andou um diferentes. dedo, é inacreditável. Eu vejo Só de forma, mudaram alguns eu vejo de nomes. forma diferente. Eu vejo que a mudou as moças. gestão do clube, a administração, a vida contábil, financeira, enfim, mercadológica, tudo isso daí eu concordo. O problema é que o jogador é um ser humano, né? Então, por exemplo, passa pela cabeça de um cara o seguinte: o Ricardo Oliveira estava quase embarcando para a China
com um montão de dinheiro na contratação dele. Aí teve aquele negócio, não deu certo, vai para lá, não deu certo, não concordamos, que nós queremos isso, nós queremos aquilo. Ele sofre uma contusão. Lamentável. Isso acontece no futebol. Ele sofre uma contusão. A oferta não vai voltar. Ele sabe disso. Não tenha dúvida. E aqueles outros todos que comentaram, cara, e aí, perdeu a chance de eu vou passar para você, só para você não perder o raciocínio. Eu lembro do Luizão, para recuar um pouquinho no tempo. O Luizão, 15 milhões de dólares para jogar no futebol alemão. Vai fazer o jogo pelo Corinthians essa noite aqui, despedida. Aí, os arautos do caos, eu entre eles, falando o seguinte, é perigoso, cara. Não põe para jogar. A gente não sabe, a vida é uma coisa, torce aí um negócio aí, acontece, estourou o joelho no jogo, melou a transferência, deixou de ganhar o dinheirão. Então, para o jogador e para o staff, agora o cara tem 15 anos, o Edinho sabe, tem 15 anos, já tem staff. Tudo bem, Vanderlei, isso é uma ótica do atleta. É claro. Tá? Mas a ótica que a posição, assim, a visão que a gente está abordando é uma situação mais macro, é uma situação... mas o atleta é micro, mas ele está de olho. Mas o Dorival falou da gestão. Existe eu acredito, um conflito eterno na indústria do esporte brasileira, que a gente fala esporte, mas futebol. Claro. O modelo, o formato da indústria, a essência da indústria do futebol é política. Todo mundo sabe isso. As decisões que são tomadas nos clubes são baseadas em motivações políticas e não mercadológicas, não empresariais. Não para consolidar uma empresa, fazer uma empresa crescer, melhorar a produção. É isso mesmo. Então, essa visão, enquanto não houver uma harmonia nesse sentido, vai ficar nesse... Porque quem manda é conselho. Fazer o contraponto. Ver se empresas agem em próprios empresários que se doam a ser dirigentes, sem remuneração. Curioso isso também. Esforço. Agem nos clubes completamente diferente da forma que eles agem nas empresas deles. Tá mal. Calma. Calma. Tem outro. Não foi pra reforçar. Eu estou incomodando muita gente falando isso. Os caras têm olho pesado. Sim, Flávio, por outro lado, desculpe, Edinho. Sim, não, te isso aí, interromper. Por outro lado, quando ele citou Luizão, não é, e uma possibilidade de uma lesão, o que existe, o que é natural, até no treinamento, até num passeio pode ser que aconteça, certo? Claro. O que foi um risco realmente o que aconteceu. Agora, por outro lado, o Santos acreditou no Ricardo, manteve o Ricardo. Eu sei que Paulista. Com gol de quem? Com gol dele. Será que não foi importantíssimo, fundamental a permanência do Ricardo? Foi tão fundamental que o Santos deveria ter facilitado a transferência dele para que ele ganhasse uma grande importância nesse momento da carreira. Mas é que foi antes. Não. Foi antes isso, Vanderlei, entendeu? Ele chegou, o Ricardo Oliveira chegou considerado um bonde. Ele bateu de porta em porta em clube grande de São Paulo e todos disseram que para que vamos contratar, o cara tá acabado. O Santos acreditou, ele mostrou competência, persistiu, seriedade, foi ótimo. Só elogios ao Ricardo. Ele foi o que ele sempre foi na carreira que ele sempre foi. Então, os dois ficaram felizes. Só voltou à normalidade. Os dois ficaram felizes. O Santos por ter acreditado, ele por ter ido bem, depois teve aquele reajuste financeiro. Eu estou brincando, né? Chegou ganhando uma cesta básica, depois no reajuste financeiro recebeu 5 cestas básicas. Tá ótimo, tudo certinho. Aí chegou ele apostou nisso, né? Ele apostou nele mesmo, né? Claro, e o Santos acreditou, o Dorival soltou o Rojão, porque tem um atacante fenomenal. Eu brinco, né, Dorival? Esse é o centroavante que segura técnico, né? Centroavante que segura técnico. Aí chegou o momento da transferência. Gente, o cara quer ir. E aí sofre uma contusão. É isso que eu estou dizendo. Você acha que não passa pela cabeça quando ele fecha... Não tenho dúvida. É lógico que passa pela cabeça. Mas esse é o maior problema. Mas negócios são, assim, fazem parte do processo, né? A comercialização do jogador. A questão é que tem que estar dentro de um planejamento. Isso tem que acontecer no momento certo. E de um calendário, né, Edinho? Mas necessariamente o calendário precisa fazer parte desse... Se os clubes europeus vêm aqui, pagam a multa que esteja estipulada, que não exista uma negociação em que você abaixe os valores, mas que previamente já estipulado, pague a multa. Ótimo, não tem mais como você segurar Lucas, Gabriel Jesus, Gabriel Barbosa, não tem como segurar. Mas você já trabalha em cima desse valor que vai ser Exatamente. Recebido. Só que isso é no início de uma temporada. Claro. Então, dá tempo de você, mesmo que
2, 3, 4 dias para estourar ou para iniciar a temporada, você ainda corra atrás E você está de começando, uma possível, né? Reposição. De reposição. Ainda, No momento que eu certo. volte a falar, as reposições, elas são muito mais caras às vezes do que a venda. É verdade. Então é por isso que eu falo que os clubes não se preparam nem para manter, tampouco para vender. Porque na hora de repor, às vezes você não acerta na primeira, o jogador não tem certificado de garantia, você vai para a segunda, vai para a terceira contratação, a hora que você somar, deu o preço que você já tenha vendido e talvez até extrapole. E você gastou, e você tá com a grana, os caras vai ficar mais caro para você. Sempre. Se você tiver na necessidade. Agora, Flávio, só um detalhezinho. Edinho, você foi educado praticamente nos Estados Unidos? Quantos anos você morou lá com sua mãe e suas irmãs? A minha formação no esporte, né? Eu fui com 4 anos para lá e voltei com 20 anos para o Brasil. Então você veja a mentalidade que já muda. Cabeça diferente. Ele já pensa em transações comerciais em termos de show business, Claro. em termos de espetáculo. Você veja a Copa América como foi bonita nos Estados Unidos. Você vê o nível da Copa América disputada nos Estados Unidos, a Eurocopa. É lógico que a Eurocopa tem um nível melhor, mas você veja que estádios bonitos, que infraestrutura. Mas O esporte nos Estados Unidos é uma grande indústria. é uma grande É indústria. um grande negócio. E no Brasil eles não. não E ele são foi bobos, educado né? no Os meio dessa americanos indústria. sabem Lógico. fazer Então, quer negócio. dizer, No Brasil não. essa é a No Brasil não. diferença. Aquela história que ele falou, entre o cara que é amador e tal e Mas o o amador. modelo da indústria é completamente Isso, diferente. exatamente, Lá ela exatamente. é totalmente empreendedora. Isso aí. Os clubes têm donos, eles cuidam dos Perfeito, clubes. perfeito. Ficam 20, É um 30 negócio, anos. é um negócio. E a instituição, e a legislação americana garante isso pro cara. E há uma. Como qualquer outro negócio, Há qualquer outra área de atuação. Há um projeto para facilitar a profissionalização dos times de futebol, transformar em indústrias, né, empresas de verdade. Está amarrado lá no Congresso. Seria muito bom que se soltasse isso e criasse situação. O que antes era um respaldo para quem dirigia um clube, que era justamente um conselho deliberativo, muito bem amparado, que lhe dava sustentação política, até financeira, e enfim, hoje em dia virou, está atando as ações de uma diretoria. Ela ata as ações. Virou uma trulha, né? Virou Porque traço. é uma jogatina de acordo com aquilo que interessa a determinado caminhão, grupo ou a Fenemê outro, sem pneu. que virou impressionante. Às vezes tem dinheiro envolvido. Isso daí está amarrando os clubes em Virou todos os um aspectos. congresso. Exatamente.